Olá, tudo bem? Mais uma mensagem de fé e esperança em meio às adversidades da vida. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, acionar o sininho e deixar o seu like. Dessa forma você contribui para o desenvolvimento do canal. E eu agradeço imensamente por todos vocês que têm participado, visto os vídeos, deixado o seu like, aqueles que se inscreveram, que Deus os abençoe e retribui grandemente. Hoje eu quero falar com você a respeito do tema A Mãe Verdadeira. A Mãe Verdadeira é o tema. E nós vamos estar fazendo uma leitura no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 3, no verso 16 em diante, nós encontramos uma história extraordinária. Esse vídeo tem como objetivo fazer uma homenagem às verdadeiras mães. Diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo, a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho e teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo morto é teu filho e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu, seja dividido antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Na verdade, eu poderia hoje, como homenagem às mães, falar de Eva, a primeira mulher, falar de Sara, a mãe, na verdade, a esposa de Abraão. Poderia falar de Ana, a mãe de Samuel. Poderia também falar de Maria, mãe de Jesus, e de tantas outras mulheres que foram mencionadas na Bíblia. E eu venho falar exatamente o quê? De um texto que fala sobre duas prostitutas. Mas eu quero que você pense muito sobre isso. Na verdade, quando esse texto aqui é lido e as mensagens são feitas pelos teólogos, pastores, líderes religiosos, geralmente se a fazem para enaltecer a grande sabedoria de Salomão, que na verdade mostra claramente que ele era o homem mais sábio da sua época. Mas na verdade passam-se desapercebido algo extraordinário que eu quero compartilhar com você, querida mamãe. É o dom de ser mãe. A mãe, aqui quando o Salomão diz entregue para essa que é a verdadeira mãe, e ele frisa muito bem isso, a verdadeira mãe, quando ele diz aqui, dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Ou seja, é a verdadeira mãe, é a sua mãe. E eu quero que você entenda o seguinte, que mesmo que fosse o contrário, que a mãe verdadeira, biológica, tivesse dito, então que divida no meio que ninguém fique com ele, e a outra que tivesse dito, tá, tudo bem, eu queria ficar com essa criança, porque eu queria muito ela, eu queria muito ter um filho, mas sendo assim, eu prefiro que devolva para a mãe mesmo, porque eu não quero que ele morra. Essa mãe ainda seria a verdadeira mãe.
Porque a verdadeira mãe não é apenas a biológica, mas é aquela que com instinto de mãe cria com amor, com carinho, que às vezes se submete a sacrifícios, que passa por privações para cuidar da sua prole, para cuidar do seu filho, para dar o melhor para o seu filho. Essa é a verdadeira mãe. Eu quero que você entenda isso. Nesse texto aqui nós vemos exatamente esse fato. Uma mãe aqui desesperada pelo seu filho, porque ele tinha sido trocado por um filho morto, e ela vai até o rei para que o rei possa julgar a sua causa e conceder a ela o filho. E no momento em que o rei fala de dividir essa criança, e isso ele agiu com astúcia, com sabedoria, porque no entendimento do rei, aquela, independente se fosse a mãe biológica ou não, mas que dissesse, não, eu não quero que a criança morra, eu quero que ela viva, então pode entregar para outra, era para essa que ele iria entregar o filho, porque saberia que com essa mãe que agisse dessa forma, essa criança estaria muito bem, ela seria muito bem cuidada, essa mãe faria de tudo para que aquela criança fosse bem sucedida em todas as coisas. E é isso que é ser mãe. Mãe é um dom divino. Deus escolheu você, mulher, para poder gerar filhos, para poder multiplicar, para poder encher a terra. É esse o propósito de Eva ao ser criada. É que ela pudesse fazer isso. Não é possível apenas um homem gerar filhos. É necessário de uma mulher, de uma mãe, de alguém que seja a genitora para cuidar. E a função da mulher era essa, cabe a você, mãe, direcionar o seu filho, a sua filha, ao caminho certo, aquilo que ele vai fazer, porque é em você o tempo todo que ele deposita sua confiança e todo o seu carinho. É comum dentro das famílias, independente, mesmo que sejam as famílias mais modernas dos tempos atuais, um pouco diferente daquelas famílias mais tradicionais que eu conheço, da qual eu convivi, aonde os pais eram mais severos, mas mesmo nos dias de hoje ainda a gente percebe que os filhos vão até a mãe quando eles querem alguma coisa, para que a mãe interceda diante do pai, porque eles sabem que o coração de mãe é muito mais maleável, é muito mais fácil de você conquistar do que o coração do pai. O homem sempre vai pensar pela razão. Deus criou a mulher dotada de muita emoção, de inteligência emocional, e dessa forma ela age. Por isso que o coração de mãe é um coração mais carinhoso, mais amoroso, mais fácil do filho conquistar do que é o coração do pai. Que a mãe, ela se preocupa muito com o filho, ela se doa ao filho, ela tira o que poderia ser seu para você, para ela mesma, para poder dar para o seu filho, pelo grande amor com que ela tem com o seu filho. Querida, que esse dia seja um dia de homenagem a você que é mãe, que ama seus filhos, que cuida dos seus filhos, não importa a idade que você tem, não importa se você seja uma mãe recente, que teve seu primeiro filho, que ele está apenas com alguns meses, não importa se você apenas agora, neste momento, descobriu que está grávida, que tem um filho gerado no seu ventre, não importa se você já esteja com 60, com 70, com 80, com 90 anos. E eu quero que você entenda o seguinte: não fique frustrada depois de chegar na velhice e olhar para trás e ver que os filhos não conseguem entender e retribuir todo o amor e carinho que você teve por eles. Infelizmente é isso. Nós às vezes percebemos o quanto os filhos agem com ingratidão com os pais, e em especial com as mães, que às vezes sofreu tanto para cuidar deles e dar o melhor que ela poderia dar para eles. Não fique triste se de repente hoje o telefone não tocar e nenhum filho dizer Feliz Dia das Mães. Não fique triste se você está de repente em algum lugar, até mesmo em um asilo colocado pelos seus próprios filhos, e ele sequer lembrar de ir lá e te dar um abraço. Mas entenda o seguinte, que ser mãe é dom de Deus, e Ele, o Senhor que te deu o dom, Ele te dá também a graça, a paz no seu coração, para saber que mesmo vivendo isso, você cumpriu o seu papel de mãe, você fez aquilo que deveria ser feito, e o amor que tem no seu coração independe da gratidão que os filhos tenham por você. Que Deus te abençoe nesse dia, e eu quero pedir para você, meu querido, que se você gostou desse vídeo, compartilhe ele, passe ele para frente. Se você gostou do canal, deixa um like, se inscreva, deixe um comentário, porque dessa forma você contribui para o desenvolvimento e o crescimento do canal.
Por hoje é só. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, mamãe. Te dê muita felicidade, independente de circunstância. Fique com Deus. Um shalom.